Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 3. E gostaria que você, ao fazer isso, pudesse aguardar um pouco enquanto eu falo algumas coisas para vocês. Uma dessas interfaces, um dos aspectos dessa situação recente no Oriente Médio, particularmente no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, uma das questões subjacentes é: de quem é aquela terra? De quem é aquela terra? Existem idas e vindas nessa questão. Você vai, dependendo do viés ideológico da pessoa que estiver escrevendo o artigo ou falando na internet, ter diferentes perspectivas. O fato é que, para aqueles que, como nós, cremos que Deus é o Senhor de toda a terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e que, portanto, sendo Ele o dono, Ele dá a quem quiser, quando quiser e como quiser, fica muito claro para nós que, sem dúvida alguma, aquela terra, ou grande parte daquela terra hoje em litígio, é uma terra dada por Deus ao povo da aliança, particularmente ao povo descendente de Abraão, por via do escolhido de Deus, que foi Isaque. Com isso, não há nenhuma contradição em também, ao lado disso, afirmar que aquela terra não é apenas para judeus. E os próprios judeus e o povo de Israel entendem que é possível conviver, e ao longo de muitos anos tem convivido com árabes que não são judeus, mas que são israelitas, cidadãos do Estado de Israel, com muçulmanos que não são judeus e que estão lá dentro do Estado de Israel, porque é preciso distinguir o povo de Deus do Estado de Israel. Também, ao afirmar que o do Senhor é a terra e a sua plenitude, portanto, Ele a deu aos descendentes de Abraão por via de Isaque, que não se justifica que, pela via do terrorismo, como o grupo Hamas realizou, aquele ataque hediondo, cruel, covarde, que, sem dúvida alguma, acabou desencadeando esta fase específica do conflito, que é de muitas e muitas décadas. Também não é contraditório ao afirmar que do Senhor é a terra e a sua plenitude, que é possível, sim, que parte daquela terra se constitua para uma via superior de paz num Estado que seja dada a um outro povo que não o povo judeu ou o povo de Israel. Existem pensamentos moderados dentro do próprio Estado de Israel que advogam a ideia de dois estados ali convivendo, um Estado de Israel e um Estado palestino. Mas, sem querer entrar, e até porque o tempo não nos permitiria, em toda a profundidade da questão, quando nós olhamos isso e entendemos que o propósito de Deus em chamar os hebreus a partir de Abraão como povo da aliança, e que ele, ao sair de Ur dos Caldeus, recebeu uma promessa que era, em dois aspectos, demonstração do amor e da escolha soberana de Deus sobre ele, que era o fato de que Deus daria para ele uma terra e daria para ele uma herança. Nós ficamos a perguntar conosco mesmo, entre nós, sobre, afinal de contas, o que significa a conquista daquela terra prometida que acontece no livro de Josué e pelo próprio Josué como líder, e, consequentemente, o que essa conquista nos ensina hoje. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, Ele chamou nos 3 primeiros versos com muita clareza: vai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. De maneira explícita, Deus fala de terra, e de maneira implícita, para que a numerosa multidão dos seus descendentes fosse de fato conforme a promessa de Deus, é óbvio que ele teria que ter um herdeiro. Isso acontece. Nós conhecemos a história de como, na agonia de Sara, ela criou uma solução alternativa humana, carnal, e que, em certo sentido, dá origem de grandes conflitos que até hoje acontecem naquela terra, mas que Deus tinha um propósito e, de maneira gloriosa, fez de um homem amortecido pela idade, já envelhecido, e de uma mulher estéril, uma grande nação a partir de Isaque.
Isaac que tem 2 filhos, Esaú e Jacó, Jacó que tem 12 filhos, e que a partir daí se torna uma grande nação, numerosa e célebre na terra. Mas quando chega, depois de tantas idas e vindas, de um povo cativo no Egito por 430 anos, cuja esperança da terra já tinha se esvaído, porque era povo escravo debaixo da mão forte de Faraó, quando depois de 430 anos Deus levanta Moisés, e por 40 anos caminha na direção daquela terra prometida, onde Abraão, Isaac e Jacó já tinham posto seus pés, e de lá saíram apenas e tão somente por uma grande seca, que acabou os tornando cativos do Egito. A grande questão é, o que é que representa, afinal de contas, depois daqueles 40 anos, Josué levar o povo a conquistar aquela terra? E o que é que essa conquista nos ensina hoje? Eu gostaria que você lesse esse texto a partir dessas 2 perguntas. O que significa essa conquista e o que ela se aplica para nós hoje? E é a partir daí, então, que eu lhe convido a ler a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 3, do verso 1 em diante. Se você não tiver a Bíblia em suas mãos, o que é uma pena, você pode acompanhar na projeção que será transmitida em ambos os lados da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis, ou seguireis a arca. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados, algo como 100 metros, entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué então ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E então eles levantaram a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das 12 tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, e olha o detalhe, porque naquela época o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, e todos os dias da cega, da colheita, pararam-se então as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, o mar morto, foram de todo cortadas. E então passou o povo de fronte de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Que Deus abençoe a sua palavra lida
Amém. Vamos orar e pedir a Deus a iluminação do alto? Ó Deus amado, fala conosco. Por Tua graça e misericórdia, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa visão sobre esse texto, a percepção da mensagem que o Senhor tem para nós hoje, porque a Tua palavra por si só, inspirada pelo Teu Espírito, ao ser meramente lida, já fala ao nosso coração. Mas eis que estamos aqui, Pai, desejosos de ouvir a Tua palavra. Tem misericórdia de mim para que eu possa expor a Tua palavra com fidelidade, com graça e sabedoria, e ao Teu povo para que possa compreender essa ministração com o coração aberto, com a fé firme em Jesus e com o desejo de obedecer aquilo que vai ser ensinado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem que acabamos de ler foi mais do que uma travessia pela porta de entrada do povo para a terra prometida. Foi mais do que a superação de um limite geográfico que havia e ainda hoje há entre a terra dos Moabitas, que hoje é a Jordânia, e a terra dos cananeus, onde hoje os judeus estão. Havia um profundo significado histórico e espiritual naquela passagem. Apesar de ser geograficamente um caminho nunca antes passado por eles, o verso 4 diz isso, há muitas semelhanças, como você pode ter percebido, com outra travessia histórica que acontece 40 anos antes disso e que foi liderada por Moisés quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Por isso a palavra maravilhas, dita por Josué ao ordenar no verso 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, é propositadamente usada para designar os milagres divinos, aqueles poderosos feitos de sua providência extraordinária. Assim como no Mar Vermelho, o milagre da separação das águas do Rio Jordão, em plena época da cheia, veja aí o verso 15 e 16, ele transbordava nas suas ribanceiras, fazendo o povo passar a pé enxuto, tanto pelo Jordão, como havia passado aquela geração que saíra do Egito pelo Mar Vermelho. Tudo isso acontece como uma prova de que esse fato é mais do que um fato histórico, uma travessia de um limite geográfico, tem um profundo significado espiritual. Como é que nós chegamos à conclusão que essa passagem tem um profundo significado espiritual? Não apenas pelas semelhanças que ela traz com a passagem pelo Mar Vermelho, mas por três aspectos que estão nesse texto. O primeiro deles, no verso 9. Observe que houve uma série de recomendações, não criadas por Josué, não inventadas pelo homem, elas são chamadas de palavras do Senhor, divrei havê, aquela palavra que vem da boca de Deus. Elas continham um profundo significado espiritual para aquele povo. E ainda hoje elas são imprescindíveis para nós, porque são palavras de Deus, o Deus da aliança. Tais recomendações, como você vai ver no texto, se relacionam a três ênfases importantes no livro de Josué. A primeira delas é que tudo o que acontece ali redunda na glória de Deus. Na glória de Deus sobre a glória dos falsos deuses dos cananeus. Lembre que naquela época as nações tinham deuses, eram deuses nacionais, relacionadas com a identidade daquelas nações. E os grandes conflitos e as grandes batalhas que havia do Deus de Israel, por meio dos seus exércitos, afinal de contas ele é chamado de Senhor dos exércitos, contra os deuses dos pagãos, representavam mais do que embates de guerra, representavam embates de quem é afinal Deus verdadeiro. Portanto, todas as vezes que uma batalha era vencida, era a glória de Deus que ficava realçada sobre a glória dos ídolos, a suposta glória dos ídolos. Então, a primeira ênfase importante no livro de Josué, que nós encontramos já nesse texto, é que tudo era feito e deveria ser feito para a glória de Deus. O segundo aspecto é que tudo estava sendo feito como um cumprimento do propósito de Deus para aquele povo em lhe dar uma terra prometida. 40 anos depois de um êxodo, 430 anos depois da escravidão do Egito, Deus cumpre a Abraão, por meio dos seus descendentes, aquela promessa que faz com que ele saia de Ur dos Caldeus. E em terceiro aspecto, sendo para a glória de Deus e para cumprimento do propósito de Deus para aquele povo, havia necessidade deles terem uma preparação espiritual e como nação para habitar naquela terra prometida. Por quê? Porque eles tinham recebido a lei
aquilo que os configuraria como nação, mas agora eles tinham que saber como ser nação do povo de Deus na terra prometida. Isso não era uma questão apenas de leis, mas tinha que haver uma preparação espiritual. Portanto, quando as palavras do Senhor são ditas aqui e em todo o restante do livro de Josué, é para justamente realçar a glória de Deus, o cumprimento do propósito de Deus para aquele povo e prepará-los espiritualmente para ser uma nação na terra prometida. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, além das instruções do Senhor, recebidas e repassadas por Josué ao povo, em uma dinâmica muito parecida com aquela entrega da lei que acontece no Monte Sinai, em que Josué é para o povo que vai entrar na terra, assim como Moisés foi para aquele povo, um mediador da relação entre Deus e o povo. É fundamental ainda mais reforçar o sentido espiritual do episódio por meio de dois outros aspectos. O primeiro aspecto eram as palavras do Senhor. O segundo aspecto era a presença da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é mencionada 7 vezes nesse texto. Não por coincidência, porque esse é o número da perfeição, mas mais do que pela suposta coincidência, porque ela representava, como de fato era, a presença do Deus vivo que estava no meio deles. E a confiança que o povo depositaria, ou deveria depositar no Senhor, que lançaria Ele mesmo, como o próprio texto diz no verso 10, as nações que habitavam aquela terra. A Arca da Aliança do Senhor, que posteriormente acaba sendo usada como um amuleto, não tinha esse significado. Não era porque a arca estava ali que a guerra seria vencida, como em algum momento futuro eles pensaram. Mas se eles compreendessem que aquela arca representava a aliança que eles tinham feito com o Senhor, por isso o nome era Arca da Aliança, e representava a própria presença de Deus, eles poderiam, preparados espiritualmente, ter a certeza de que Deus mesmo, simbolizado naquela arca, venceria a batalha por eles. Já em Números 10, verso 33, logo depois de receber a lei de Deus, pode projetar, os hebreus partiram também do monte do Senhor, que é o Sinai, e o texto naquela ocasião já registrara o sentido da Arca da Aliança que ela teria quando o povo fosse entrar na terra prometida. Veja o que é que diz o texto, Números 10, 33. Diz assim: a Arca da Aliança do Senhor, isso lá em Números, ainda durante o Êxodo, ia adiante deles, caminho de 3 dias. Para o quê? Para lhes preparar lugar de descanso. Portanto, a Arca da Aliança do Senhor assumia de maneira metafórica a pessoa de Deus, a presença de Deus que prepararia para aquele povo um lugar de descanso do êxodo, da peregrinação que seria a terra prometida. Pois bem, além das instruções do Senhor recebidas e repassadas ao povo, além da presença da Arca da Aliança simbolizando o próprio Deus, há um terceiro aspecto que demonstra que aquele fato foi um fato espiritual e não apenas uma travessia geográfica. É o destaque feito no texto à presença dos sacerdotes e dos levitas que vão à frente dos combatentes e à frente do povo. E por que razão, numa batalha, não somente nessa, mas em outras futuras, a arca com sacerdotes e levitas são a ponta de um exército que vai batalhar? Por uma única razão: é porque, da perspectiva de Deus, eles representavam o sentido espiritual daquelas batalhas. Era Deus que ia à frente, simbolizado pela arca. Era Deus que ia à frente, norteando o caminho e a maneira de batalhar pelas palavras do Senhor que Ele dera. E era Deus que ia à frente por intermédio dos sacerdotes e levitas que representavam Deus para o povo, como de fato eles eram. Tudo isso demonstra, portanto, o significado daquele episódio, que manifesta a glória de Deus, que cumpre o propósito de Deus para eles e que prepara-os de maneira imprescindível, espiritualmente e nacionalmente, para habitarem a terra prometida. Dito isso, perceba, as instruções das palavras do Senhor a Josué, que são repassadas ao povo, o destaque da Arca da Aliança como símbolo da presença de Deus no meio do povo, e o lugar dos levitas e sacerdotes à frente do povo, demonstram que aquela passagem do Rio Jordão tinha para aquela geração, e isso aqui é muito importante, tinha para aquela geração, da qual só tinha restado 2 homens, Calebe e o próprio Josué,
o mesmo significado histórico e espiritual da presença e do poder de Deus que aquela outra geração tinha percebido quando atravessou o Mar Vermelho saindo do Egito. Portanto, se falar muito do Mar Vermelho é importante, e todo o Antigo Testamento faz menção aos poderosos feitos que Deus fez ali quando derrotou os egípcios no meio do mar. Mas é preciso também falar dessa passagem do Rio Jordão, porque ela representa para aquela geração a efetiva entrada na terra prometida. E da mesma maneira que Deus fez lá, Deus fez aqui. A mesma arca que estava lá, estava aqui. Não, na verdade a arca não estava lá porque a arca não tinha sido ainda construída. Mas a presença de Deus estava, inclusive naquela coluna de fogo que estava ali passando com eles. Como você vai ver, se você de repente resolver estudar o livro de Josué nesses dias, o livro todo, que tem 24 capítulos, é dividido. No primeiro capítulo, nas transferências de liderança de Moisés para Josué. Do capítulo 2 até o capítulo 12, portanto quase a metade do texto, nas vitórias e derrotas que o povo teve, nas campanhas que ele fez, primeiramente no sul daquela terra de onde eles entraram, depois pelo norte e finalmente no meio. Depois, ao final, há uma divisão das terras entre as 12 tribos, com as instruções que Deus dá, inclusive para que houvesse ali cidades de refúgio e cidades específicas para os levitas que não tinham direito à terra porque se dedicavam exclusivamente às coisas de Deus. E concluindo, já no capítulo 23 e 24, o discurso de adeus de Josué, a aliança que é feita em Siquém e as mortes de Josué e Elazar, com o enterro dos ossos de José na terra prometida. Em resumo, o livro demonstra que a terra prometida ao povo da aliança foi preservada como promessa por todo esse tempo, mas precisou ser conquistada por esse povo que contou com a presença do próprio Deus que fizera a promessa. Isso acontece por meio de batalhas. As tribos de Israel acabam tomando aquele lugar como descendência dos 12 patriarcas, e Deus demonstra que a sua escolha daquele povo não era porque era um povo tão especial pelos seus próprios méritos. Ele já havia dito isso em Deuteronômio capítulo 7, quando ele fala que ele não os escolheu por ter uma afeição pela numerosidade deles, porque eles eram poderosos, mas porque o Senhor simplesmente os amou, e para guardar o juramento que fizera a seus pais, tirou de mão poderosa do Egito, resgatou da terra de servidão e agora trazia para dentro daquela terra prometida. Mas lembre, o tema da nossa reflexão é para responder duas perguntas. O que significou aquela entrada daquela conquista de uma terra que foi prometida, mas precisava ser conquistada? E segundo, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Mantenha isso na sua mente, porque o tema da nossa mensagem é justamente essa: a promessa de Deus que se cumpre pela conquista daqueles que creem e obedecem. Repita comigo: a promessa de Deus se cumpre pela conquista daqueles que creem e obedecem. Frequentemente é assim na Bíblia. Ele promete, eu preciso crer e preciso obedecer às condições para que aquela promessa se cumpra. Promessa não é profecia. Frequentemente as profecias de Deus acontecem, quer eu acredite ou não, elas vão acontecer, são manifestações do eterno decreto de Deus, mas todas as vezes que existe um condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome, existe ali uma condição de fé e uma condição de obediência. Em outras palavras, a terra foi prometida, mas precisou ser conquistada, e isso não é diferente em relação às nossas conquistas pessoais, às nossas conquistas familiares, às nossas conquistas profissionais, financeiras ou de qualquer ordem. Deus tem promessa para nós, mas nós precisamos conquistá-las. Em primeiro lugar, essas conquistas pessoais, profissionais e financeiras precisam também ser revestidas de significado espiritual. Não é só para o grande evento da passagem do Rio Jordão que Deus dá àquele evento um sentido espiritual. É para as coisas mínimas da sua vida, no seu cotidiano e no seu dia, que Deus também dá sentido espiritual a elas. Assim como aquela grande conquista da terra, as suas pequenas conquistas
também fazem parte do propósito de Deus para você e precisam realmente ser firmadas e estabelecidas em sua mente e em suas atitudes diárias com um significado espiritual. Eu não estou fazendo uma mera alegorização aqui, que tudo que se relaciona com Israel deve ser aplicado a nós. Por óbvio, há peculiaridades históricas e do propósito de Deus para com aquele povo da aliança, que não são materializadas para a igreja como o povo da nova aliança. Por exemplo, a prosperidade de Abraão não significa que todo crente vai ser rico. Assim como a poligamia de Jacó, que acabou gerando 12 filhos de 4 mulheres diferentes, se torne o padrão para o casamento dos crentes hoje. Mesmo sem ter tempo de entrar aqui na análise teológica e ética dessa geopolítica atual, a conquista das terras de Canaã por meio de batalhas sangrentas também não é a melhor base inspirativa para justificar uma expulsão violenta de outros povos pelo Estado de Israel, embora nem seja esse o caso do que está acontecendo agora. Portanto, não se trata de uma alegorização, como você de vez em quando vê na TV, de gente tomando elementos da antiga aliança e dizendo que eles têm que se cumprir hoje daquela mesma maneira, e até usando roupas e símbolos da antiga aliança, como se hoje elas não tivessem sido todas cumpridas em Cristo. Portanto, por favor, quando eu disser que as conquistas pessoais, familiares, financeiras, profissionais, que você precisa dar a elas significado espiritual conforme a palavra de Deus, por favor, não entenda que eu estou dizendo que assim como aconteceu com Abraão e com Josué, precisa necessariamente acontecer com você. Todavia, não há dúvida, para quem é crente, que cada uma de suas conquistas são espirituais, ou é espiritual. Porque a vida toda de um crente deve ser vivida numa perspectiva espiritual. O que para uns é apenas mais dinheiro no bolso, por um bônus inesperado de fim de ano na empresa ou de um negócio bem feito, para quem é servo de Deus significa uma provisão extraordinária, não é sorte. Essa provisão pode ser sim um sinal da prosperidade de Deus, cujas primícias, por isso mesmo, devem ser levadas a você usar esses recursos extras com sabedoria, talvez no tempo de vaca gorda, para que quando falte na vaca magra você tenha providência. Também deve lhe levar, se você entender como um ato espiritual de uma provisão extraordinária de Deus, a generosidade para com o reino de Deus, que lhe deu o extraordinário, para abençoar inclusive outros que estejam passando necessidade. O que para uns é uma boa network profissional e a sorte de ter alguém que viu seu potencial e lhe promoveu na empresa, para quem é servo de Deus, significa a bênção de Deus lhe honrando e lhe projetando profissionalmente, porque você tem sido crente e tem sido obediente ao Senhor, e Ele quer mostrar você para muito mais gente do que você no cargo que tem hoje. Lembre que quanto maior a exposição e privilégio, também maiores serão os desafios, as responsabilidades e também as oportunidades de glorificar a Deus e de dar testemunho da sua aliança com Deus. Não é sorte, é Deus lhe abençoando, porque a conquista também é espiritual. O que para uns foi apenas sorte de evitar aquele terrível acidente, porque o cara era motorista habilidoso. O que para uns é aquela ideia de que a cura daquela doença foi porque você fez o melhor tratamento com os melhores médicos. Para quem é servo de Deus, significa, sabe o quê? O livramento, a proteção daquela mão invisível de Deus sobre sua vida, preservando a sua existência, para que a sua vida seja vivida para a glória de Deus por mais tempo. Você experimente o amor bondoso do Senhor, inclusive pelos instrumentos humanos, dos médicos e dos tratamentos que Ele pode usar. Sabe, irmãos, pensar de maneira espiritual as suas pequenas e grandes conquistas da vida não é misticismo, não é uma forçação de barra de espiritualizar tudo, não é simplesmente por batizar-se no mesmo Rio Jordão que uma celebridade qualquer, um político poderoso, ou um homem famoso, ou uma mulher famosa se torna mais espiritual. O nome disso sim, isso sim é superstição, isso sim é misticismo. Porque misticismo é atribuir um significado subjetivo, que eu mesmo dou a algo baseado em minhas percepções exteriores e introspecção,
sem necessariamente ter qualquer fundamento bíblico ou divino. Misticismo é algo que não é espiritual, porque eu simplesmente acredito que é. Por outro lado, dar o significado espiritual é algo que Deus é quem diz que aquele determinado momento, aquele determinado episódio, aquela determinada circunstância da vida do povo de Deus no passado e da sua vida hoje, deve ser assim visto, interpretado, vivenciado e relembrado, porque foi Deus. E se não foi Deus, quem foi? O diabo certamente não lhe dá conquistas, ele só mata, rouba e destrói. Assim, o Senhor, a quem a arca pertencia, e por ela era simbolizado, não é um amuleto de sorte. Assim como ela representa espiritualmente a Deus, que entra em Canaã à frente dos israelitas, nós precisamos fazer de cada evento como uma arca de aliança, um diploma de um curso que você lutou para ter e que vai lhe dar um upgrade na sua carreira, é para você o mesmo símbolo da bênção de Deus que lhe fez perseverar durante todo o curso. Aquele rolerite mais recheado no final do ano por um bônus, ainda que não precise ser colocado na parede ou colocado na rede social, deve ser lembrado, quem sabe compartilhado com a esposa, com o esposo e com os filhos, e dito assim: foi Deus que fez. Isso é dar significado espiritual. É preciso dizer: venci, porque o Deus com quem tenho uma aliança foi na minha frente. E não é exatamente isso, irmãos, que nós acreditamos quando Deus nos dá vitória hoje, ou não é? Ou era só naquela época? Não, é hoje também. Segundo lugar, as nossas conquistas pessoais, profissionais, financeiras, ou de qualquer ordem, precisam, assim como para aquele povo, da nossa preparação espiritual, que é correspondente à grandeza delas. Quanto mais preparado espiritualmente eu estou, mais eu consigo entender a grandeza do que Deus fez. E se eu não estou preparado espiritualmente, aquilo passa como um detalhe insignificante, e eu não absolvo, não agradeço, não glorifico a Deus pela dimensão daquele pequeno gesto, aquele pequeno livramento que Deus me deu, porque eu não estou com o coração disposto a ver aquilo. Eu preciso ter o coração aberto para ver Deus agindo na minha vida em cada instante. Como eu falei, apesar da terra ser prometida por Deus, que fielmente a deu ao seu povo, esse mesmo povo, para conquistá-la, precisa, além da confiança em Deus, batalhar com determinação, com coragem e obediência às palavras do Senhor, que eram as instruções de Deus. Sabe, irmãos, nem sempre a relação entre confiar em Deus e obedecer ficou claro na história do povo de Deus. Alguns imaginam que a graça dispensa a obediência, porque não importa o que você fizer, a graça vai lhe sustentar mesmo. Mas isso não é outra coisa, isso chama-se graça barata. A graça é a oportunidade inexplicavelmente bondosa e imerecida que Deus dá a você, e que deve lhe levar a uma confiança e a uma obediência correspondente à bondade que Ele demonstra para você. Eu me torno escravo da graça por meio da gratidão, da fé e da obediência. Outros acham que a obediência é o que nos faz credores da bênção graciosa de Deus, confundindo causa com consequência. Não, irmãos, nós somos graciosamente abençoados por Deus para sermos confiantes e obedientes a Deus como expressão da nossa gratidão. Por isso, confiar na graça e no poder de Deus não dispensa o uso diligente dos meios de graça, da palavra, da oração, da comunhão dos irmãos. Não dispensa, irmãos, o bom senso que um homem e uma mulher de Deus vão criando à medida que caminham com Deus e que estão claramente expostos no livro de Provérbios. Não dispensa a prudência e a coragem em doses equilibradas, para que em nome da coragem você não seja precipitado e em nome da prudência você não seja covarde. Não dispensa os conselhos sábios dos outros, que já passaram pelo caminho e que você deve ouvir, porque na multidão dos conselheiros é que há sabedoria.
E não dispensa as lições que você tira da sua própria experiência da vida. E tudo isso faz com que você dê ao seu coração o preparo espiritual para você valorizar o que Deus está fazendo como expressão da sua vontade, das suas conquistas pessoais, familiares, profissionais e financeiras. Confiar na graça de Deus não é simplesmente se deitar em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, como diz o nosso hino. É fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas confiar em Deus, de quem tudo realmente depende. Você tem que se preparar, meu querido irmão, mais do que os outros. Desculpe, você tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde do que todos os outros, inclusive seus concorrentes. Você tem que procurar conhecer e dominar os processos mais do que todos os outros. Você tem que abrir espaço na sua agenda para ouvir conselhos dos outros, com uma atitude humilde e ensinável. E independentemente dos resultados, apesar de fazer tudo isso, não desistir, mesmo que todos os outros desistam. Sabe por quê? Porque o crente vive pela fé, e de fé em fé. Você tem que aprender com as suas derrotas em batalhas, assim como o livro de Josué ensina que o povo aprendeu, e aplicar as lições nas próximas batalhas. Porque, como eu costumo dizer, você já me ouviu várias vezes dizer, se você perder tudo, e ainda mais perder a lição que deveria ter aprendido, aí realmente você perdeu tudo. Portanto, além de as conquistas que você receber terem um caráter espiritual, ser revestidas de significado espiritual, além de você também revestir essas conquistas pessoais, profissionais, financeiras que você tiver, de uma preparação espiritual correspondente às grandezas dele, em último lugar é preciso que você faça das suas conquistas pessoais, profissionais e financeiras uma maneira pela qual você se distinga diante dos outros, que Deus venha distinguir você diante dos outros, como líder, pelo grau de responsabilidade e de privilégio que essas conquistas representam para a sua família, para a sua equipe de trabalho, para o seu grupo de pertença, para a sua comunidade de fé. E eu vou explicar, antes de expor esse último ponto, o que é que eu entendo como líder. Certamente há líderes e líderes, mas qualquer pessoa que influencia outra, na minha perspectiva, está liderando essa outra pessoa. Portanto, mesmo que você seja um líder numa determinada situação, sem ter um cargo e uma função, sem ser reconhecido como grande líder naquele lugar, se você está influenciando, você está liderando, porque liderança é influência. Portanto, não existe nenhuma pessoa aqui que em algum momento da vida não exerça uma liderança, porque exerce uma influência. E é preciso então que você entenda que à medida que você influencia, aumenta o grau de responsabilidade, porque aquele que influencia é visto, é olhado, é usado como modelo e como fonte de inspiração. E ao mesmo tempo, à medida em que você influencia, você também recebe privilégios. Privilégios de influenciar. O privilégio de liderar, irmãos, é do tamanho da responsabilidade assumida por qualquer líder. Se um pai resolve abrir mão da influência sobre sua esposa e sobre seus filhos, é ele que está abrindo mão daquilo que lhe deu, que Deus lhe deu de maneira mais preciosa. Esse princípio federativo, como a gente costuma chamar, é a essência do pacto. Deus faz pacto com grupos de pessoas representados por seus líderes. E a esses líderes que ele escolhe, ele dá privilégios e grandes responsabilidades. Quem era Josué, irmãos? Passou 40 anos ao lado de Moisés, como se fosse um ajudante de ordens. Quando Moisés manda espias para a terra prometida, eles ficam assustadíssimos com o que viam ali. E somente dois, Josué e Calebe, voltam e entendem que aquilo que era impossível aos outros não era impossível a Deus. Aquilo que era impossível aos homens não era impossível a Deus. Que aquilo que era dificuldade vista pelos outros, para ele e para Calebe era oportunidade. E não é exatamente isso que faz com que alguém se distinga dos outros, quando alguém olha e diz assim, não vai dar, e outro olha e diz, tem que dar. E por que alguém diz, tem que dar?
porque o Senhor vai à minha frente. Os sacerdotes e levitas estão à minha frente, a arca da aliança está à minha frente, e eu estou seguindo as palavras do Senhor, seja para atravessar um rio Jordão e conquistar uma terra, seja para as pequenas coisas que no dia a dia você tem que ter fé, confiança e obediência para fazer o que Deus está mandando. Veja, Josué foi alçado por conta desta influência positiva, que junto com Caleb, que se contrapôs a todos os outros, sobre o ânimo do povo, Josué então é escolhido para ser o sucessor de Moisés. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, para você nunca mais esquecer na sua vida, registre, coloque no seu bloco de notas, anote no seu papel e lápis que você tem aí, não esqueça, haja hoje da maneira que você deveria agir, ou deverá agir, quando você estiver no lugar em que você deseja. Seja hoje a pessoa que você quer ser amanhã, seja em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar, porque se você não tiver essa atitude, você estará abrindo mão do grande privilégio que Deus está lhe dando. Depois de 40 anos, porque Josué teve essa atitude, quem é que atravessa o seu rio Jordão, debaixo das promessas de Deus de honrá-lo, como novo líder da conquista da terra prometida? Josué. Da mesma maneira como Deus honrou Moisés durante o Êxodo, Deus agora honra Josué. Em Êxodo capítulo 14, verso 31, fica claro que o grande desafio naquela ocasião, representado pela travessia do Mar Vermelho para Moisés, e que foi vencido pelo poder de Deus, no qual ele confiou e a quem ele obedeceu, era o reconhecimento que era trazido por aquela grande vitória diante do povo. Olha o que é que o texto diz: e viu Israel, Êxodo 14, 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E olha só, o povo temeu ao Senhor, mas também o povo confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. A autoridade de Moisés foi legitimada pelo poder de Deus e pelo desejo dele de assumir o privilégio e a responsabilidade de liderar. Agora, no início do livro de Josué, Deus quer fazer o mesmo com Josué. Por isso ele reafirmou que assim como Moisés, estando morto ou estando vivo, tinha o poder e a graça de Deus sobre ele, agora que meu servo é morto, veja aí no versículo 2, logo no capítulo 1 de Josué, agora dispõe-te, passa esse Jordão, Josué, tu e todo este povo, a terra que Deus deu aos filhos de Israel. Deus apresenta a realidade sem esconder o desafio de Josué. Moisés, meu servo, está morto. Mas Deus também apresenta a missão a Josué: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus deixa claro que a promessa da terra que fora prometida a Abraão, a Isaque, a Jacó, e para a qual Moisés se dedicou por 40 anos no deserto, é a mesma promessa que agora ele recebe, Josué, como líder do povo da aliança. Olha o que diz o verso 3: todo lugar, estou lendo o capítulo 1 de Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Deus garante a vitória por sua presença junto a Josué, assim como garantiu as vitórias a Moisés, ou a vitória de Moisés, dizendo no verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E pela primeira vez de muitas, no próprio texto, ele afirma: assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E como resposta de Josué à promessa feita por Deus, uma atitude de Josué era esperada como líder do povo. E qual era a atitude? Está no verso 6. Ser forte, ser corajoso, porque és tu, Josué. Moisés está morto, és tu, Josué, que farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Irmãos, há coisas na vida que a responsabilidade cai na sua mão inesperadamente.
Quem tinha que fazer morre, e agora você é o responsável. Tem coisas que caem na sua mão, assim, inesperadamente. Quem tinha que fazer é transferido, e agora é você. Tem filho que ainda não está preparado, e infelizmente, pela morte dos pais, agora vira arrimo de família. Sabe o que acontece? Deus está dizendo: seja forte, seja corajoso, porque você também terá conquistas pessoais, familiares, porque eu estarei contigo, assim como esteve com teus pais, assim como estive com Moisés, assim como estive com Josué. Sabe qual era a parte que Deus esperava que Josué fizesse? Verso 7, novamente: tão somente seja forte e muito corajoso. E lembra qual era o norte, a bússola e o mapa que Josué deveria usar nas conquistas. Ele diz: para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies, Josué, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E todas as batalhas que Josué fez isso, ele venceu. E todas as batalhas que Josué ou o povo não fez isso, ele perdeu. E diz mais: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Finalmente, ele garante o êxito na conquista. Então farás prosperar, verso seguinte, o teu caminho, e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido, se você é líder de uma família, se você é líder de uma equipe de trabalho, se você é o dono da empresa, o gerente ou o responsável, se você está à frente de algum ministério da igreja, saiba que é Deus que lhe capacita. É o mesmo Deus que capacitou Moisés, aleluias. Ele não mudou, ele pega gente simples, fraca, e faz dele grande diante de Deus e diante dos homens. É você que tem que confiar agora e obedecer para receber com certeza o reconhecimento do Senhor. E se for propósito de Deus, mas não necessariamente ser também reconhecido pelos homens. Eu concluo lembrando um ditado popular, supostamente de origem africana, que talvez você já conheça. Diz assim: ao amanhecer de cada manhã, tanto o leão como a gazela acordam para o dia. O leão sabe que deve correr mais rápido que a gazela, ou então ele irá morrer de fome. E a gazela sabe que se não correr mais rápido do que o leão, vai virar o moço do leão. Qual é a lição? Não importa, meu irmão, se você é gazela ou se você é leão, quando o sol nascer, é melhor que ele já lhe encontre correndo mais rápido do que o outro. Essa é a versão popular da verdade que eu acabei de expor, que a terra é prometida, que Deus tem promessa para você. Mas assim como Josué precisou conquistar, você também tem que conquistar, ao invés de simplesmente cruzar os braços e achar que as promessas de Deus não passam por suas atitudes. Eu poderia terminar meu sermão agora. A lição está dada. No entanto, apesar de todos esses princípios e lições da conquista da terra poderem ser legitimamente aplicados a todos que creem na promessa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, no entanto, há um significado mais profundo nessa passagem, e em particular nas histórias da conquista de Canaã. E eu gostaria que você me desse mais 5 minutinhos para eu explicar para você. Esse significado mais profundo começa a ser compreendido por você quando nos lembramos de quem é o perfeito e o verdadeiro Josué da nossa história de fé nas promessas de Deus. Lembre, Josué significa em hebraico e Yehoshua o mesmo que Jesus, transliterado do grego para o português, também significa: Deus é a salvação. Em Hebreus capítulo 4, que eu peço que você abra, fica muito clara essa relação entre Josué e Jesus, entre o descanso da terra prometida, que Josué supostamente tinha a responsabilidade de garantir e que Jesus efetivamente garantiu. Naquele texto de Hebreus capítulo 4, o autor trata da promessa de entrar no descanso de Deus. Essa promessa de entrar no descanso de Deus
é normalmente a expressão associada à ideia de entrar na terra prometida. Lembre que em Números 10, 33, que eu já lhe disse, já mencionei, diz que a arca da aliança, ou seja, o próprio Deus, ia adiante deles caminho de 3 dias para lhes preparar lugar de descanso. Era um descanso meio que carregando pedra, né? Porque tinha que conquistar e expulsar cananeu. Mas era um descanso, porque eles tinham chegado agora no destino, depois de 40 anos. Era o lugar do repouso deles como povo. Por quê? Descansar para Josué e os hebreus era o mesmo de entrar na terra prometida depois de 40 anos da peregrinação no deserto. A questão, porém, que Hebreus levanta no capítulo 4, e veja, a Bíblia precisa ser lida como um todo, e Hebreus ajuda muito a gente a compreender os significados do Antigo Testamento, é que além de ter sido conquistada aquela terra com muito esforço nas batalhas, ela foi conquistada somente em parte. A terra não foi conquistada toda. Há um capítulo inteiro de uma relação imensa de lugares da terra que não foram conquistados e que povos não foram expulsos da terra. Isso vai dar um problema tremendo no futuro. Mas o resumo é: Josué não conseguiu fazer aquilo que Deus disse que ele deveria fazer. E o povo não foi confiante e obediente às palavras do Senhor, como Deus havia dito para eles serem. E aí Davi, preste bem atenção, no Salmo 95, verso 11, já na monarquia, 400 anos depois desses episódios, lembra no verso 7, que o povo ainda não tinha entrado no descanso. Ora, se o descanso era entrar na terra prometida, e Deus deu isso a Josué, por que 400 anos depois, Davi no Salmo 95 diz ainda: não entrarão no meu descanso? Que descanso é esse? Que descanso é esse? Primeiro eu tenho que concluir, Josué não fez a sua missão. Assim como eu e você, queridos, apesar de termos ouvido esse sermão hoje pela manhã, amanhã de manhãzinha, quando tivermos que conquistar as nossas terras prometidas, talvez nós tenhamos histórias de mais fracassos do que de vitórias. Por quê? Porque Josué é homem, é falho, é imperfeito, é fraco, obedece num determinado momento, desobedece em outros. O povo de Deus que viu os milagres de Deus, infelizmente no momento seguinte esqueciam o que aqueles milagres tinham ensinado a eles. Exatamente assim como acontece com você. Porque curiosamente, irmãos, tudo que é fácil crer quando se vê o milagre de Deus, e tudo que é fácil obedecer quando Deus manda a gente fazer, infelizmente pela nossa natureza pecaminosa, é mais fácil não fazer, é mais fácil não crer, é mais fácil não obedecer. E essa é a realidade da minha vida e da sua. No verso 8 e 9 desse capítulo 4, é justamente quando o escritor diz, ora, Hebreus 4, 8 e 9, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, olha a conclusão que ele chega, não falaria posteriormente Davi a respeito de outro dia, dizendo, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Em outras palavras, há um descanso real e eterno, que aquela terra prometida apenas simbolizava. E da mesma forma, há um Josué, de quem aquele Josué da conquista era apenas um protótipo. De quem nós estamos falando, irmãos? De qual descanso prometido estamos falando? Nós estamos falando do nosso Josué, do nosso Deus é a salvação. E nós estamos falando não de uma terra física, mas de um descanso eterno. Perceba que essas duas ideias de descanso, como repousar e como cessar de trabalhar, quando estão combinadas, dão a visão perfeita de que aquele sábado, aquele descanso celestial, ou o descanso da verdadeira terra prometida, está nos aguardando, e essa é o céu. Veja, nem Moisés, como mediador e representante da lei,
conseguiu dar descanso àquele povo da aliança, porque nem mesmo ele entrou em Canaã, na terra prometida, nem mesmo Josué conseguiu, porque no próprio livro dele, no capítulo 12, verso 1, diz que ele era idoso, entrado em dias, e o próprio Senhor disse para ele: já estás velho, entrado em dia, e ainda há muitíssima terra para se possuir. Lembra que essa terra é a terra de cananeus e também de filisteus, notórios rivais do povo, que depois vão batalhar contra Saul, na famosa batalha onde Davi, que naquela época não era rei, venceu o gigante Golias, e em todos os outros tempos. Restou terra, restou o inimigo, o descanso não era aquele, e Josué, nem Moisés, nem nenhum outro homem é capaz de fazer aquilo. Espera aí, pastor, o Senhor passa a mensagem todinha exortando para a gente fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro, e agora o Senhor está dizendo que se nem Moisés, se nem Josué e nenhum outro homem consegue, por que tem sentido eu fazer o que eu tenho que fazer? É porque você tem que fazer confiando, dependendo daquele que realmente está à frente de você, o seu Josué, Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Uma coisa é batalhar nossas batalhas na força do nosso próprio braço. Outra coisa é batalhar com o mesmo vigor e coragem, mas confiando que quando nos faltar força, o Senhor estará diante de nós. Nós temos um privilégio tremendo, irmãos. Nós conhecemos a história. Nós estamos nos últimos capítulos da história. E olhamos para trás e dizemos: toda aquela esperança da terra prometida era tão limitada para quem tem uma herança celestial, como nós sabemos hoje que temos. Aquela inspiração daquele líder Moisés, daquele líder Josué, era tão forte, mas hoje nós sabemos que eles são apenas tipos de Cristo. Ele é o nosso verdadeiro Josué. Nós estamos nas últimas batalhas aqui na terra para possuir o descanso que pela fé e na dependência dele já está prometido e garantido. Lembre, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, voltarei e vos buscarei, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Batalhe confiando no Josué, que é Jesus. Amém? Curva sua cabeça por um instante, eu gostaria de orar com você e por você. Pai, faz isso na nossa vida, e na minha limitação do que eu pude ministrar ao teu povo, opera a maravilha de, pelo teu Espírito, aplicar à vida de cada um a lição mais preciosa, de lutar, mas não lutar sozinho, de confiar no Josué que está à frente, na verdadeira arca da aliança que é o Senhor Jesus, a representação do Pai entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Faça isso, Pai, para que nossas conquistas sejam revestidas de verdadeiro significado espiritual. Não são as maiores conquistas, a maior conquista é aquela que tu conquistaste na cruz, no Calvário. Mas elas são conquistas que representam as vitórias do Senhor no dia a dia da nossa existência. Pai, nos ajuda a compreender que precisamos estar preparados espiritualmente para ver o Senhor agindo e alimentar a nossa fé com a confiança de que tu és o autor e consumador da fé e que a promessa final será cumprida. Ajuda-nos a exercer, por meio das nossas conquistas, a influência nos limites do teu chamado para cada um de nós, que precisamos ter sobre os outros, para que eles também batalhem as suas batalhas de uma natureza espiritual, com um propósito espiritual. Ó Deus, nos capacita a não colocar nesta vida e nas vitórias desta vida
a nossa esperança. Elas são como primícias, amostras grátis daquilo que muito mais o Senhor fará de nós, porque nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, diz a tua palavra, aquilo que tu tens preparado para aqueles que tu amas. Ó Deus, nós anelamos pela verdadeira terra prometida e confiamos no nosso Josué, que é o teu filho, aquele que nos levará a conquistá-la. É assim que nós oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.